Se existe algo capaz de mexer com as nossas emoções quando assistimos a um anime, é ver o protagonista sendo enganado, traído e abandonado, justamente pelas pessoas em que ele mais confiava. Essa é uma situação universal, todos nós já passamos, em algum momento da vida. Por uma decepção profunda, seja uma amizade quebrada, um relacionamento destruído ou até mesmo uma injustiça no trabalho. E talvez seja justamente por isso que essas histórias nos impactam tanto, porque enxergamos nelas um reflexo de nossas próprias dores. Mas o que torna esse tipo de narrativa ainda mais poderosa é o renascimento, quando aquele personagem que parecia estar derrotado encontra dentro de si uma força que ninguém esperava, volta ainda mais forte e cala a boca de todos que duvidaram dele. E é sobre isso que vamos falar hoje. Prepare-se porque neste vídeo eu reuni 20 animes épicos em que o protagonista é traído, mas dá a volta por cima e retorna overpower. Não esquece de deixar aquele like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que também adora ver um protagonista humilhado. E virar a mesa, né? Porque a lista de hoje está simplesmente imperdível. Adventures Who Believe Humanity. Imagine ser traído, enganado e descartado por quem você considerava seu aliado. É exatamente isso que acontece com 4 protagonistas desse anime. Cada um deles carrega uma cicatriz. Um foi enganado, o outro foi rejeitado e o outro foi humilhado. E todos perderam a fé na humanidade. E o mais interessante é que ao invés de se isolarem, eles se unem. Esses aventureiros quebrados pela dor encontram um dos outros uma segunda chance. O anime é menos sobre vingança direta e mais sobre superação coletiva, mostrando que a confiança pode renascer mesmo depois de ser destruída. E é claro, juntos eles se tornam um grupo simplesmente imparável. The Strongest Tank Labyrinth Raids. Rude era o tanque perfeito, um guerreiro que colocava sua vida em risco para proteger os companheiros. Mas, para surpresa dele, o grupo decide expulsá-lo, alegando que ele era fraco demais. Olha que ironia. O cara recebeu os golpes para salvar os outros e foi justamente descartado. Só que a traição não foi o fim. Ao salvar uma misteriosa garota, Rude descobre uma habilidade secreta que o torna praticamente invencível. E a partir daí, a jornada muda de direção. Agora ele luta não só por mostrar seu verdadeiro valor, mas também para salvar a irmã, que sofre de uma maldição. E é uma história sobre resiliência e sobre como o desprezo pode ser um gatilho para despertar seu verdadeiro monstro. Claymore. Claymore é um anime sombrio e violento, cheio de dilemas existenciais. A protagonista Claire pertencia a uma organização que cria guerreiras meio-humanas, meio-monstros, para lutar contra criaturas chamadas Yomas. Só que a própria organização deveria ser o pilar da sua vida e se volta contra ela. A traição é devastadora, mas Claire não se curva. Ela segue firme em sua busca por vingança, em especial contra Priscilla, a responsável por destruir quem ela mais amava. Ao longo do caminho, Claire se torna uma guerreira mais marcante do anime, provando que até a dor mais profunda pode ser transformada em força. Claymore é um prato cheio para quem gosta de histórias densas, sangrentas e carregadas de emoção. Best Time. Rain é aquele tipo de personagem que começa a história sendo considerado inútil. Expulso do grupo de aventureiros, ele é tratado como um peso morto, alguém sem futuro. Mas o que ninguém esperava é que Rain tinha um talento especial, a habilidade de domar criaturas lendárias. E é justamente esse dom que transforma um guerreiro imbatível. Ao criar um novo grupo, com seus aliados e animais, Rain dá uma lição de humildade para quem descartou. E é a clássica história de rejeitado, que pouco a pouco mostra que é muito mais poderoso do que qualquer um pode imaginar. Devilman Crybaby. Aqui a traição não é apenas uma virada de roteiro, mas um coração da narrativa. Akira Fudou é um jovem puro, sensível e bondoso, mas sua vida muda radicalmente quando seu melhor amigo Ryu revela ser ninguém menos que Satanás. Sim, o mesmo amigo em que ele confiava cegamente era na verdade o maior inimigo da humanidade, e o pior, foi ele que manipulou Akira desde o início. Mas ao se fundir com o demônio Amon, Akira se torna o Devilman, uma entidade que reúne o melhor e o pior de dois mundos. O resultado é uma história brutal, sangrenta e emocional e devastadora. Devilman Crybaby é aqueles animes que mexem com você, não só pela ação, mas pelo impacto psicológico da traição. The Promised Neverland. Imagine descobrir que o orfanato onde você cresceu, o lugar onde você ria, estudava e sentia seguro, na verdade é uma fazenda de gado. E o pior, você e todas as crianças são carne. Esse é o choque vivido por Emma, Norman e Ray, traídos pelos adultos que deveriam protegê-los. Eles percebem que todas as vidas deles foi uma mentira, cuidadosamente construída. Mas ao invés de se entregarem aos desesperos, eles reagem a um plano de fuga que elaboram, e um dos mais inteligentes e emocionantes animes modernos. Aqui a volta por cima não vem com as espadas ou superpoderes, mas com a força da mente, da união e da coragem. Tower of God. Ban só tinha um desejo de reencontrar Rachel, a pessoa que ele mais amava, mas o que ele recebe dela é traição. Rachel o abandona e esse momento muda completamente a vida de Ban. Ao decidir subir a misteriosa torre, Ban descobre poderes ocultos que jamais imaginou ter, e a cada andar da torre é um novo teste, um novo desafio e uma nova oportunidade de crescimento. O anime é cheio de surpresas, reviravoltas
e lutas de tirar o fôlego. Mas o que mais marca é o contraste do abandono mais cruel e nasce a determinação mais poderosa. Code Geass. Lelouch é um dos protagonistas mais complexos e fascinantes do mundo dos animes. Filho de uma família real, traída e destruída pelo próprio império. Ele cresce com ódio no coração, mas quando recebe o poder do Gears, a habilidade de controlar a vontade das pessoas, ele decide mudar o mundo, sob a máscara de Zero. Ele lidera uma revolução contra o império que o traiu. Code Geass é uma obra-prima, porque ele não se limita à vingança, ele mostra um peso de liderança, os dilemas morais e o preço que se paga quando você decide carregar o destino do povo nas costas. Yona of Tadal. Yona era uma princesa ingênua, que vivia em um mundo de conforto e ilusões, até que o próprio primo em que ela mais confiava mata seu pai e toma o trono. Esse choque é um gatilho para sua transformação. Obrigada a fugir, Yona troca o luxo pela dureza da sobrevivência, e pouco a pouco vai se tornando uma guerreira determinada e corajosa e disposta a lutar pela justiça. É uma história de amadurecimento onde a dor de traição se transforma em combustível para a evolução pessoal. Berserk. Se existe um nome que representa dor e traição e superação, esse nome é Guts. Ele acreditava cegamente em Griffith, líder do bando do Falcão, mas essa confiança foi esmagada num evento conhecido como Eclipse, onde Griffith sacrificou seus próprios companheiros para esconder como um ser demoníaco. O massacre é uma das cenas mais traumáticas da história dos animes, e Guts sobrevive, não como um mesmo homem, mas como um espadachim negro, uma figura marcada pela dor e pela sede de vingança. Berserk não é apenas uma história de um protagonista overpowered, é um mergulho profundo na escuridão da alma humana. Revenge. Kurima é um samurai honrado, fiel ao seu clã, mas foi traído por aqueles que jurava servir. Sem nada a perder, ele se junta ao grupo de assassinos que vive nas sombras, e dali em diante, sua vida passa a ser uma mistura de vingança, dilemas morais e lutas sangrentas. Revenger é um anime estiloso, sombrio que mostra como uma traição pode transformar até mesmo o mais leal dos homens e alguém possa matar sem olhar para trás. Brave of the Six Flowers. Adlet Meyer se apresenta como um homem mais forte do mundo e é escolhido para entregar um grupo de heróis destinados a derrotar o deus demônio. Mas quando o grupo se reúne, algo dá errado. Há 7 guerreiros e não 6. Rapidamente, Adlet é acusado de ser um impostor. De herói, ele passa a ser tratado como um traidor. E agora, além de lutar contra inimigos poderosos, ele precisa provar sua inocência. Brave of the Six Flowers é uma mistura de ação misteriosa e intriga mantém você preso até o último segundo. Arifureta. Hajime Nagumo era apenas um estudante comum que foi transportado para o mundo de fantasia junto com sua turma. Mas a história dele muda radicalmente quando é traído por um colega jogado para morrer em uma masmorra. A partir daí, Hajime passa por uma transformação brutal. Explorando o desconhecido, ele encontra artefatos e evolui suas habilidades e se torna simplesmente imbatível. É um dos exemplos mais clássicos de como a traição pode ser um empurrão que transforma alguém aparentemente frágil em uma força imparável. Gungrave. Brandon Hitch vivia no mundo de crime, mas sempre foi leal ao seu melhor amigo Henry. O problema é que a lealdade não foi recíproca. Brandon foi traído, morto e abandonado. Mas a morte não foi o fim. Ele retorna como Beyond T. Crave, uma máquina de vingança contra a organização que destruiu a sua vida. Gungrave é um anime intenso que mistura ação explosiva com drama emocional. É a relação entre Brandon, Harry e uma das representações mais fortes de quando a amizade pode se transformar em uma faca nas costas. Tsukushima Moonlight Fantasy. Makoto Mizumi é invocado para o mundo por uma deusa, mas logo ao chegar é traído pela própria divindade, que considera feio e indigno de ser um herói. Abandonado, ele deveria ter sido apenas mais uma vítima do destino, mas Makoto descobre que os poderes absurdos são grandes que até a própria deusa não imaginava. E é nesse momento que sua trajetória de rejeitado se transforma em uma ascensão overpower digna de respeito. Read of Really. Este é sem dúvida um dos animes mais polêmicos da lista. Keiura é o herói de Cura, foi manipulado, usado e abusado de todas as formas possíveis. Traído pelos companheiros, ele teve sua vida completamente destruída. Mas quando recupera suas memórias e descobre como voltar no tempo, ele decide se vingar de todos que o traíram. E dessa vez usando sua inteligência e suas habilidades, ele não deixa pedra sobre pedra. Read of Really é sombrio, brutal e cheio de violência. Não é para qualquer público, mas sem dúvida mostra uma protagonista que transforma a traição na arma mais poderosa que possui. The Shield of Hero. Naofumi Watami foi transportado para o mundo como um herói de escudo, mas logo no início é falsamente acusado de crimes que não cometeu e rejeitado por todos. O que poderia ser o fim se transforma em um novo começo. Naofumi decide se reerguer mesmo sozinho. Pouco a pouco reconstrói sua reputação. No processo, ele se torna apenas um guerreiro poderoso, mas também um verdadeiro salvador. The Shield of Hero é uma história inspirada sobre injustiça, resiliência e vitória contra todas as diversidades. Gangsu. Baseado no clássico romance francês, esse anime traz uma versão futurista, a história de Edmundo Dantes. Traído por seus amigos e acusado injustamente, ele
ele passa anos na prisão, mas quando retorna, não é mais o mesmo homem. Ele agora é o misterioso Conde de Monte Cristo, uma figura envolta em uma história de poder. Sua missão é clara: destruir todos aqueles que enganaram. Gankutsu é visualmente deslumbrante e carrega uma das histórias de vingança mais fortificadas dos animes. Rank of Kings. Boji é um príncipe que nasceu surdo, fisicamente frágil. Ridicularizado por todos ao seu redor, ele é traído justamente por aqueles que deveriam apoiá-lo. Mas o que muitos não sabiam é que Boji possuía uma força interior inquebrável, e sua jornada é uma das mais emocionantes dos últimos tempos. Ranking of Kings é muito mais do que uma história de superação. É uma obra que mostra que a verdadeira força não se mede em músculos, mas em coragem, bondade e determinação. Monster. Por fim, chegamos a Monster, um dos trailers psicológicos mais impactantes já feitos. Dr. Kenzo, o tema, é um neurocirurgião respeitado que toma uma decisão difícil: salvar a vida de um garoto em vez de um político importante. O problema é que esse garoto cresce e se torna um assassino em série. E o pior, Tema passa a ser acusado injustamente, transformando sua vida em uma fuga constante. Agora ele precisa não só limpar seu nome, mas também deter o monstro que ele mesmo salvou. Monster é uma obra-prima de suspense, onde a traição não vem apenas de amigos ou inimigos, mas das próprias escolhas que fazemos. E aí, qual desses animes mais mexeu com você? Foi brutalidade de Berserk, impacto psicológico de Monster ou talvez a ascensão inspiradora de Naofumi? Conta aqui nos comentários, porque eu quero saber sobre sua opinião. E é claro, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. O mundo dos animes está cheio de protagonistas que foram traídos, mas provaram que nada é mais poderoso do que a determinação de se levantar mais. Bom, nos vemos nos próximos vídeos. Até lá. Tchau, tchau.